Bom, pessoal, então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a lei dos senos e cossenos. Por que é importante falar sobre esse assunto? Porque como a gente trabalhou com triângulo e retângulo, a lei dos senos e cossenos a gente pode trabalhar com qualquer tipo de triângulo, ok? Então vamos fazer essa revisãozinha comigo? Vamos lá. Lei dos senos, começando com a lei dos senos, de um triângulo qualquer. Então aqui a gente tem um triângulo qualquer e aí a gente tem que observar como é feito esse triângulo aqui para a gente entender a demonstração da forma. Eu tenho um triângulo, tenho um vértice A, B, C. Então, em frente ao vértice A, eu vou colocar o lado Azinho. Em frente ao vértice B, eu estou colocando o lado Bzinho. E em frente ao vértice C, eu estou colocando o lado Czinho, tá? Então, para ficar uma coisa organizada, tudo bem? Bom, o que acontece? A lei dos senos diz o seguinte, que se eu pegar o lado oposto e dividir pelo seno do ângulo oposto, o ângulo aqui, então eu estou falando do lado Azinho, e estou falando do seno desse ângulo aqui, ó, tá? Ele é proporcional, ou seja, a outra razão, que é o lado B, dividido pelo seno do seu ângulo oposto, que por sua vez é proporcional ao lado Czinho dividido pelo seno desse ângulo oposto. Aí você vai falar assim, professor, então a gente vai trabalhar com 3 frações? Não, né? Você vai trabalhar sempre com 2 em 2. Ele só está mostrando que a proporção entre elas. Então eu vou pegar o lado oposto e dividir pelo seno do seu ângulo oposto. Isso para qualquer triângulo, tá? Bom, para resolver os exercícios nós vamos usar de novo, né, a tabelinha dos ângulos fundamentais, só que dessa vez a gente tem que também achar os ângulos simétricos dessa tabelinha aqui. Vamos entender um pouquinho? Ó. Eu tenho os ângulos fundamentais e tenho os seus ângulos simétricos, que é o ângulo de 150, 135 e 120. Então, para a gente lembrar isso, é só a gente revisar a seguinte situação. Ó. O que são ângulos simétricos? O ciclo trigonométrico ele vai ser dividido em 4 partes. Aqui eu começo com 0 grau, né? Aqui em cima é o 90 graus e aqui é o 180 graus, ok? Então, quando venho aqui, ó, e eu tenho um ângulo de 30 graus, igual tá aqui, ó, ele tem um ângulo simétrico a ele nesse outro quadrante, ó, quando o ciclo é perfeito, o ciclo vai até 360. Então, se de 0 até esse tracinho aqui tem 30 graus, então de 180, se eu recuar a mesma distância aqui, ó, 30 graus, isso aqui vai me dar 150 graus. Então eu posso dizer que 150 graus, ele tem o mesmo valor do ângulo de 30 graus. Assim como, se aqui fosse 60 graus, então se eu recuar 60, aqui vai dar 120. Então, 120 graus é igual ao ângulo de 60 graus. Isso nas razões trigonométricas, tá? E se eu pegar aqui, por exemplo, o ângulo de 45 graus, e se eu recuar 45, vai dar 135. Então, 135 é igual a 45 nas tabelas correspondentes. Então, aqui eu tenho 30, corresponde a 150, 45 corresponde ao 135 e o 60 corresponde a 120. Aí você vai dizer, e aí, o que tem a ver, professor? Significa que os valores da tabela dos ângulos fundamentais se repetem nos ângulos simétricos. A única diferença é os sinais. Eu não vou entrar no método dos sinais, que isso é um conteúdo que a gente vai ver lá na frente. Mas a gente precisa entender o seguinte, que as tabelas são parecidas, o que muda são os sinais. Como assim? O cosseno e a tangente, todos eles vão ter sinais negativos quando os ângulos forem simétricos, ou seja, quando eu estiver falando desses 3 ângulos aqui, ó. Ok? Aí você vai falar assim, professor, mas todo ângulo tem simétrico? Tem, todo ângulo tem. Por exemplo, se eu pegar 20 graus, o seu simétrico do outro lado é 180 menos 20. Então, o seu simétrico é 160. Ah, então o simétrico é só subtrair o 180? É, só subtrair. Por exemplo, 30 graus, o seu simétrico é 180 menos 30, que dá 150. Tá aqui, ó. Então, todo triângulo tem simétrico, todo, tá?
todo triângulo tem simétrico. Então, todo ângulo tem um ângulo simétrico. Então, se eu falar, por exemplo, no 10 graus, quem é o seu simétrico? É 180 menos 10 graus, que vai dar 170 graus. Isso significa o quê? Que 10 graus tem o mesmo valor de 170 graus. Quando eu digo o mesmo valor, é o mesmo valor de seno, cosseno e tangente. A gente vai ficar fazendo essas brincadeiras durante os exercícios, ok? Então, essas tabelas são iguais, o que muda são os sinais, tá? Os sinais, que a gente não vai entrar nesse mérito, mas lá na frente eu vou dizer o porquê que o cosseno aqui e a tangente aqui tem sinais negativos. Então, para resumir, o seno tem seus simétricos positivos, iguais aos que está aqui em cima, e o cosseno e a tangente tem seus simétricos negativos, tá bom? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, 50 graus, quem são seus simétricos? Ó, 180 menos 50, então o seu simétrico é 130 graus. Então, eu posso dizer, ó, que 150 tem seu simétrico igual a 130. E o que isso quer dizer? Se for seno, o resultado dos dois é positivo. Se for cosseno ou tangente de 50 graus, os resultados deles são iguais, mas todos eles são negativos, tá? Então vamos lá, vamos entender isso nos exercícios aí. Vamos lá, vamos calcular a distância D de uma figura abaixo. Então olha só, pessoal, eu tenho um triângulo, esse exercício está lá no livro de vocês, ele quer saber a distância de A, B. Eu posso usar aqui aquelas razões trigonométricas do triângulo retângulo? Não, por quê? Porque esse triângulo em questão, ele é um triângulo qualquer, ele não é retângulo, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou identificar o que eu quero encontrar. Eu quero encontrar o D. Aí agora eu vou identificar o quê? Quem é o ângulo que está na sua frente, ou seja, quem é o ângulo que está oposto a esse D? É o ângulo de 120 graus, ótimo. Então eu tenho o ângulo e eu quero D. Agora eu vou atrás de outra informação. Eu tenho aqui 100 graus. Aí eu vou olhar o ângulo. Ó. Quem é que é o ângulo que é o oposto a esses 100 graus? É o 45. Então dá para me jogar na fórmula. O ângulo O, esse ângulo aqui, né? Ele vale 120 graus. E quem está na frente desse ângulo? O D. Então vai ficar D sobre o ângulo, o seno do ângulo O, que é 120 graus. Né? E o Bzinho, que seria o que está na frente do ângulo B. Quem é o Bzinho? É o 100. E quem é o ângulo que está na frente do 100? 45. Se você observar, nós estamos dando a lei dos senos. Então, a lei dos senos vai ter todos os seus simétricos iguais e positivos. Então, a gente não vai trabalhar com valores negativos aqui. Só na lei dos cossenos, mas dos senos não, tá? E agora a gente vai fazer continha, ó. Substituir, então, os ângulos. Agora vamos olhar aqui, ó. A primeira coisa que eu vou fazer, multiplicar cruzado. Então, D vezes seno, fica D seno. E seno vezes 100, fica 100 vezes seno. Ok. Agora, eu vou olhar na tabela e ver quem é o seno de 45. Tá aqui o 45. O seu seno é raiz de 2 sobre 2. Então, vai ficar D sobre raiz de 2 sobre 2. E o 120? Bom, o 120 está aqui, ó. Quem é o seu seno? O seno de 120 é raiz de 3 sobre 2, que ele é o simétrico de 60. Tá? Tá aqui, ó. Substituir, ficou aqui. E agora, como é que eu faço para me resolver? Bom, eu posso multiplicar cruzado, mas se você observar, ó, se eu multiplicar cruzado, esse 2, ele está dividindo, ele vai aqui para cima. Ó. Esse 2, ele vai aqui para cima, certo? Ele vai para cá. Aí o que eu posso fazer? Corta esse 2 com esse 2. Então, se você quiser adiantar, ó, como o 2, ele vai passar lá para cima quando você multiplica cruzado, você pode cortar o 2 com o 2, ok? Ou, se preferir, multiplicar cruzado. Tá? Aqui vai dar a mesma coisa. Ó. Porque se eu multiplicar cruzado, o que vai acontecer aqui? Ó? 2, vou multiplicar por 100, vai dar 200. E 2 multiplicado pela raiz de 2, vai ficar 2 raiz de 2, D. Olha o Dzinho aqui. Ó. E agora eu posso pegar esse cara aqui, ó, que está multiplicando o D, e passar aqui para baixo, ó, dividindo. Se eu fizer isso, vai ficar 200 raiz de 3 dividido por 2 raiz de 2. Posso agora dividir o 200 por 2, vai dar 100.
E aqui ficou o seguinte, ó, 100 raiz de 3 dividido pela raiz de 2. Pode deixar assim? Não. Toda vez que o exercício ficar desse jeito, com uma raiz no denominador, você tem que racionalizar. Lembra lá no seu ensino fundamental? Racionalizar é o que, professor? É multiplicar o numerador e o denominador pela raiz que está aqui embaixo. Ó. Raiz é 2, então eu vou multiplicar a raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo. Numerador e denominador, ok? Aí o que eu faço? Eu multiplico raiz com raiz, ok? Então vai ficar assim, ó, 3 vezes 2 não vai dar raiz de 6? Sim ou não? Sim. Então aqui vai ficar assim, ó, 100 raiz de 6. E aqui embaixo vai ficar o seguinte, ó, 2 vezes 2. 2 vezes 2 não é raiz de 4? Só que a raiz de 4 existe. Qual é a raiz quadrada de 4? Não é 2? Sim, então 100 dividido para 2 vai dar 50. E a raiz de 6 não tem como eu calcular. Então a resposta é, a distância, né, de A até D é 50 raiz de 6. Caso o exercício queira a resposta em metros, você pode calcular esse raiz de 6 na calculadora e multiplicar por 50, que vai dar então aproximadamente, olha o símbolo aqui, ó, símbolo de aproximado, 122,47 metros, né? Metros, porque eu estou trabalhando com metade, ok? Vamos lá. Mais um exemplo, esse aqui eu peguei lá na página 16 do livro de vocês, para vocês ir acompanhando, né? Um triângulo é isósceles. Professor, o que é triângulo isósceles? Triângulo isósceles é aquele que tem dois lados iguais. Nesse caso aqui, ó, se ele tem dois lados iguais, ele vai ter dois ângulos iguais. Então, por isso que aqui é 30 e aqui é 30. Então, se aqui é x, aqui também seria x, ok? A base vale 6 e o ângulo oposto a essa base é 120 graus. Tá aqui, ó. Calcule a medida dos lados congruentes. Lados congruentes são lados iguais. Então, o que ele quer saber é o valor do x. Então, é bem fácil, ó. Quem está oposto ao x é o ângulo de 30. Quem está oposto ao 6 é o ângulo de 120. Então, jogando na nossa formulazinha, ó, x vai ser dividido pelo seno de 30, porque é o que está oposto, e o 6 vai ser dividido pelo seno de 120. Para calcular isso, eu posso multiplicar cruzado, olhando depois aqui na tabela, né? Então, multiplicando cruzado, a x vezes seno de 120, vai ficar x seno de 120, e 6 vezes seno de 30, 6 vezes seno de 30. Vamos substituir? Quem é o seno de 120? Coloquei aqui, ó, é o ângulo simétrico a ele. Então, ângulo simétrico. Pode até printar depois, tá, a tela, para vocês usar a tabelinha na hora de fazer os exercícios, ok? Então, vai ficar x vezes raiz de 3 sobre 2, e o seno de 30, tá aqui, ó, meio. Então, 6 vezes meio. Então, eu posso fazer o que aqui? Eu posso dividir, né, o 6 divide por 2, né, vai dar 3, né? E o 3 eu multiplico, então, só para repetir aqui, ó, x é igual a raiz de 3 sobre 2, aqui fica assim, ó, 6 dividido por 2 vai dar 3. Aí, quando eu multiplico cruzado, ó, 2 vezes 3 vai dar 6, tá? Ou, se você entender melhor, ó, esse 2, quando eu multiplico cruzado aqui, ó, esse 2 vem aqui para cima. Aí eu posso cortar esse 2 com esse 2. Então, é mais fácil cortar aqui, ó, 2 com 2. Aí, 6 vezes 1, 6. Essa raiz de 3 está multiplicando o x, então ela vai passar dividindo. Então, vai ficar assim, ó, x é igual a 6 dividido pela raiz de 3. Aí vem aquele velho probleminha, né? Posso deixar a raiz de 3 aqui embaixo? Não, nunca deixa a raiz de 3 no denominador. Então, o que eu tenho que fazer? Racionalizar. Multiplicar numerador e denominador pela raiz que está embaixo. Então, fica assim, ó, vezes raiz de 3, vezes raiz de 3. Então, 6 raiz de 3 fica em cima. E aqui embaixo, ó, é 3 vezes 3 vai dar raiz de 9. Só que a raiz de 9 é quanto? 3, tá? Por isso que na hora que eu multiplicar aqui, ó, 3 vezes 3, 9, a raiz de 9 é 3. E aqui eu posso dividir, ó, 6 dividido para 3 dá 2. Então a resposta é 2 raiz de 3 centímetros, já que aqui a medida está em centímetros, ok? Vamos continuar. Outro exemplo aqui é o seguinte,
Um triângulo ABC tem BC, vamos lá, tem BC valendo 5 centímetros, o ângulo A é 48 e o ângulo B é 25, então já desenhei aqui para ficar mais fácil. Calcula a medida aproximada do lado AB, então estou chamando o lado AB aqui, ó, de X. Pronto. Aqui está pedindo para você usar uma calculadora científica ou a tabela da 22. Então eu aconselho o seguinte, se você tiver com livro, vai lá na página 22 que tem uma tabela, aí você pode usar ela quando você precisar, tá bom? Se você não tem o livro, você pode usar uma calculadora científica, porque lá na calculadora tem o seno e tem o cosseno e tem a tangente. Só você usar. Mas eu aconselho você usar a tabela, tá? Por que, professor, você está falando isso? Porque nesse exercício específico não tem os ângulos fundamentais de 30, 45 e 60. Não tem. Então não adianta eu usar aquela tabela anterior. Eu vou ter que usar uma tabela especial que está lá na página 22. Então vamos lá. Quem que eu quero encontrar? Não é o X? Se eu quero encontrar o X, eu tenho que olhar para o ângulo que está de frente a ele. Mas quem é? Não sei. Eita, se você não sabe, você tem que lembrar do quê? Da soma dos ângulos. Soma dos ângulos de um triângulo. Tá? Do triângulo. Quanto que dá? A soma dos ângulos de um triângulo tem que dar quanto? 180 graus. Então, ó, 25 graus mais 48 graus. Tá esses dois aqui. Qual é o número que eu vou colocar aqui que vai dar 180? Se você somar, é só você somar isso aqui, ó, e ver o que falta para dar 180 graus. Falta 107. Muito bem. Então quer dizer que o número que tem que estar aqui, ó, é o 107. Somando vai dar 180. Bom, falando isso, então agora dá para mim calcular, ó. Como é que eu vou calcular? Vamos lá? Presta bem atenção como é que eu vou calcular. O X e o seno do ângulo oposto, então o seno de 107. O 5, quem é seu ângulo oposto? 48, então, sobre seno de 48. Agora, eu vou olhar lá na tabela da página 22, então que está lá na página 22, porque eu não quero usar a calculadora, tá? E eu vou analisar nessa tabela aqui. Essa tabela da página 22 vai do 1 grau até 89 graus. Eita, só de 1 grau até 89 graus? É, só. Mas aí complicou, professor, porque olha só, o ângulo que eu tenho aqui é 107 graus. Ah, não tem problema, então é só você achar o seu simétrico. Lembra do simétrico? Então, ó, 107 graus tem um simétrico, é só você pegar lá, ó, 180 menos o 107, ou seja, o que é o simétrico? É o que falta para 180, né? Então, se você subtrair aqui, você vai chegar na resposta de 73. É isso? Isso, 73 graus. Então, eu posso afirmar que o simétrico dele tem o mesmo valor do 107? Tem. Então, olha só. O seno de 48 está na tabela? Vamos procurar aqui, ó. 48, ó, o seno aqui, ó. Está na tabela. Está aqui. Ele é aproximado porque esse número aqui ele é reticência, ele é infinito, tá? Então achei aqui, ó, bonitinho. O seno de 107 é igual ao seu simétrico, que é 73. Professor, mas como é que eu acho esse simétrico? É só você somar, ó. Tem que dar quanto? Ou seja, 107 com a sua soma tem valores o quê? Iguais. Tem que dar 180, então eles são simétricos. Então, ó, seno de 107 e o seno de 73 são simétricos entre si. Então, eles têm a mesma resposta. Então, em vez de eu procurar o 107 que não tem na tabela, eu vou procurar o 73. Aqui o 73, ó. Quem é o seno de 73? É o 0,956, tá? 0,956. Tá aqui. Agora sim eu posso jogar na fórmula. No lugar do 107 é 0,956. No lugar do 48, 148 é 0,743. Multiplica cruzado. X vezes 0,748, está aqui. E 0,956 vezes 5, dá esse valor.
Então, ó, tá multiplicando, passa dividindo. Então, 4,78 dividido por 0,743. Dividiu na calculadora? Deu aproximadamente, porque esses números são infinitos, 6,43 centímetros. Então, o que eu queria observar para vocês é o seguinte: nem sempre os ângulos vão ser aqueles da tabelinha do exercício anterior. Então, use a tabelinha na página 22. Ah, professor, mas eu não tenho um livro. Pesquisa na internet, né? Na internet tem tabelinha dos ângulos. Ó, na internet, ó, tabela, só pegar o nome aqui, ó, tabela das razões trigonométricas. Na internet tem essas tabelinhas. É só pegar. Ah, os valores são os iguais? Sim, essas tabelas são todas iguais. Vamos lá? Vamos lá para mais um exercício. Depois que eu terminei a lei dos senos, né, que é desse jeito, o próximo tema é lei dos cossenos. Depois vocês vão ver que os exercícios são sempre meio. Então, a lei do seno é só isso. Você pegar o ângulo, pegar o lado e dividir pelo seno do ângulo oposto. E olhar na tabelinha quais são esses senos, tá? O próximo tema aqui que a gente vai abordar é a lei dos cossenos. Professor, muda alguma coisa? Muda, tá? Mas o cálculo envolve tabelas, tá? Vamos lá? Então eu tenho aqui o triângulo, do mesmo jeito, ó, eu tenho o ângulo B e o seu lado oposto é o Bzinho, né? O ângulo A, seu lado oposto é o Azinho, o ângulo C, seu lado oposto é o Czinho, tá? E a fórmula do cosseno, ela é uma só, é essa aqui, ó. Mas por que eu coloquei 3? Porque essa fórmula ela não é engessada, ela não é fixa. Essa fórmula ela é interpretativa. Então, como é que a gente interpreta? Interpreta assim, ó. Essa parte aqui que começa... Deixa eu pegar aqui de outra cor, ó, para você entender a fórmula. A fórmula é assim, ó. O lado que eu começo a fórmula termina com o cosseno do ângulo oposto. Entendeu? Olha só. Comecei a fórmula com o lado Azinho, terminou com o cosseno do ângulo oposto. Desse ângulo aqui, ó. E como é que é essa fórmula? A primeira parte dela é Pitágoras. Lembra Pitágoras? Quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos? Pois é. Então a primeira parte é Pitágoras. Depois vai pegar, ó, menos, sinal de menos é fixo, não muda. 2 vezes os dois catetos, no caso seria esses dois que está aqui, no caso BC, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que você começou. Então, ó, quem é o ângulo oposto do Azinho? É o Azão, então cosseno do Azão. Quem é o ângulo oposto ao Bzinho? É quem? É o ângulo Bzão, então cosseno de Bzão, tá? Aí você vai pensar o seguinte, ó, eu começo por um lado, é igual aos outros dois lados elevado ao quadrado, menos o 2 é um fixo, ele não muda, vezes os dois lados, que são os catetos, né, multiplicados, vezes o cosseno do ângulo oposto ao primeiro valor que você colocou aqui. Então essa fórmula não tem como você copiar ela e decorar ela, você tem que entender, tá? Então vamos fazer um exercício que a gente vai entendendo aos pouquinhos, tá bom? Essa é a fórmula da lei dos cossenos, usado muito em física, tá? Então é bom a gente aprender que a gente usa em física, tá bem? Então vamos lá, ó. Vamos calcular a distância da figura que a gente fez lá da lei dos senos, né? Que é essa figura aqui. Então olha só, eu tenho esse lado valendo 100 e esse lado valendo 36,6 metros. E eu quero saber essa distância aqui, ó. Vamos lá? Então olha só. Se eu quero saber a distância, a primeira coisa que eu vou fazer, eu quero saber essa distância, eu quero saber se eu tenho o ângulo oposto a ela. Tem? Tem. Então eu começo por onde por ela. Então eu vou começar aqui, ó, Dzinho ao quadrado. Por que eu estou falando isso? Porque vamos supor que eu não tenho esse ângulo, mas eu tenho esse. Aqui vamos supor que aqui fosse, sei lá, 20 graus. Então, eu não poderia começar pelo Dzinho. Eu ia ter que começar pelo 36. Por quê? O 36 tem o ângulo oposto. Porque eu preciso encontrar o ângulo oposto para colocar aqui, ó. Então, aqui aí seria 36 ao quadrado e o seu ângulo oposto seria o cosseno de 20. Então, eu tenho que observar bastante na hora de fazer o exercício, tá bom? Então, vamos lá, ó.
Eu quero saber o Dzinho. Se eu quero saber o Dzinho, eu tenho o ângulo oposto a ele? Tem, 120. Tá muito bem. Então, eu tenho o ângulo oposto, então agora é só substituir, tá? Lembrando que agora eu vou usar as tabelinhas dos ângulos fundamentais, por quê? Porque aqui eu tenho um ângulo fundamental, ó, 120. E eu vou lembrar, ó, que o cosseno e a tangente, seus simétricos, eles são negativos, tá? Então vamos lá, ó. D ao quadrado, aí vem B e C. Quem é o B e o C? São os outros dois lados, ó. É esse e esse. Então eu tenho, começo com um lado e os outros dois lados ficam aqui, ó, elevado ao quadrado. Então vai ficar assim, ó. 36,6 é o Bzinho ao quadrado. O Czinho é 100 ao quadrado. Aqui eu tenho, ó, B e C. Então ficou 36,6 vezes 100. E o cosseno do ângulo oposto ao D. Quem é o ângulo oposto? 120. Muito bem, tá aqui, ó, 120. E quanto vale esse 120, pessoal? Esse 120 vale raiz de 3 sobre 2 no seno, mas eu não quero. Eu quero saber o quê? O cosseno. Então, ele vale menos 1 sobre 2. Tá aqui, ó, menos 1 sobre 2. Agora é só fazer continha. Vamos lá, vamos fazer continha. 36,6 ao quadrado vai dar esse valor. 100 ao quadrado vai dar 10.000. Aqui eu multipliquei todo mundo. Deu 7.320 vezes menos 1 sobre 2. Por que eu coloquei parênteses? Porque ele é negativo, tá? Só para não misturar sinais. Agora o que eu vou fazer? Vou somar esses dois caras aqui. Somei, deu esse valor, certo? E aqui eu vou fazer jogo de sinal, ó. Menos com esse menos, vai ficar o quê? Mais. Aí fica 7.320 vezes 1 dividido por 2, vai dar 3.660. E agora é só somar esses dois valores aqui, ó, dá 14.999,56. Antes de eu continuar, eu poderia ter feito esse cálculo diferente. Como assim, professor? Eu poderia simplesmente ter vindo aqui, ó, cortado, ó, esse 2 com esse 2. Por quê? Porque um está no numerador e o outro está no denominador, e está tudo multiplicando. Depois era só multiplicar esses dois carinhas aqui do meio, que daria quanto? 3.660. E fazer o jogo de sinal, ó. Menos com esse menos, fica mais. Aí você pularia essa etapa aqui, tá? Mas aí vai de cada um. Somei os dois, deu esse valor. Aí vamos lá, ó. Esse 2 vai passar para cá em forma de raiz quadrada. Então vai ficar raiz quadrada desse número. Aí você vai fazer na calculadora. Qual é a raiz quadrada desse número? Fazendo na calculadora, vai dar aproximadamente 122,47. Que isso é o mesmo que 50 raiz de 6. É o mesmo que deu lá no seno. Não sei se você viu, a gente fez lá no seno, deu isso aqui, ó, 50 raiz de 6. Se eu pegar 50 vezes a raiz de 6, vai dar esse mesmo valor aqui. Só para mostrar que tanto o seno quanto o cosseno, você chega no mesmo resultado. Ok? Vamos. Então vamos continuar. Página 19, olha esse exemplo da página 19, pessoal. Com as informações do texto, né, e do desenho, os alunos determinaram que a distância em linha reta entre os pontos que representam a cidade de Guaratinguetá e Sorocaba em quilômetros é aproximadamente de... Bom, ele quer saber esse ponto vermelho até Sorocaba. Então vamos desenhar aqui, ó. Vou até colocar aqui de vermelho aqui para você ver. Ele quer saber esse ponto aqui, ó, daqui, travessa até aqui. Então vai ficar assim, ó. Tá bom? Então é desse ponto até esse aqui, Sorocaba até Guaratinguetá, ok? Bom, de onde eu tirei esse ângulo de 150 graus? É só você olhar, ó. No desenho aqui é 90 graus, certo? Muito bem. E esse ângulo aqui, ó, ele é igual a esse e é igual a esse. Por quê, professor? Porque lá no exercício ele fala que de Sorocaba até São Paulo é 80 quilômetros, de Sorocaba até Campinas é 80 quilômetros e de Campinas até São Paulo é 80 quilômetros. Então, se eu tenho três lados iguais, eu vou ter três ângulos iguais. Então, eu tenho lá, ó, 180 graus. Se eu dividir em três partes,
vai dar 60. Então, cada um desses ângulos vale 60. 60, 60, 60. Por quê? Porque vai dar 180, né? Agora, olhando no desenho, ó, e eu pensar no ângulo todo, o ângulo todo aqui, ó, é o quê? É 60 graus mais 90. Somando vai dar 150 graus, que é esse valor que eu coloquei aqui. Bom, explicado o porquê dos 150 graus, vamos aplicar então a regra. Ele pede para usar raiz de 3 aproximadamente 1,73, então é isso que a gente vai fazer, tá? Fórmula. Beleza. Quem eu quero? Eu quero D. E quem é o ângulo oposto? O 150. Então vamos lá. No lugar do Azinho eu vou pôr o D. Aqui. No lugar do ângulo aqui, ó, eu vou pôr 150 graus. E os outros dois lados? Um lado é 80 e o outro é 160. Os outros dois lados que formam esse ângulo. Então aqui vai ser 80 ao quadrado, 160 ao quadrado. Aqui é 2 vezes BC. Então é 2 vezes 80 vezes 160. Ok. Só substituir em fórmula. Agora é só fazer continha. Então qual é a continha que eu vou fazer? Eu vou olhar o cosseno de 150 nessa tabela. 150 e o cosseno é esse cara aqui, ó. Menos raiz de 3 sobre 2. E vamos substituir. Então, olha só. 80 ao quadrado, 64.000. 160 ao quadrado, 25.600. 2 vezes 80 vezes 160 deu 25.600. Cosseno de 150 é menos raiz de 3 sobre 2. Se eu quisesse, eu poderia ter cancelado do 2 para esse 2, igual eu falei no exercício anterior, mas pode fazer direto assim. Agora, o que vai acontecer? Eu vou somar onde eu posso, somar esses dois aqui, ó. Deu 89.600. Vou fazer jogo de sinal, ó. Menos com esse menos, vai ficar mais. E vou dividir 25.600 dividido por quanto? Por 2, né? Porque isso aqui você multiplica e divide. Então, deu 12.800 vezes raiz de 3. Mas ele pede para substituir por 1,73. Então, ó, 12.800 vezes 1,73. Multiplicou, deu 22.144. Somam-se os dois e tira a raiz. Por quê? Porque esse quadrado tira a raiz do número para cá. Tirou a raiz na calculadora, você vai chegar no número aproximado da distância D. 334,28, no caso aí deve ser quilômetros, né? Quilômetros é a distância entre as duas cidades, ok? Então, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês. Lei do seno e dos cossenos. A gente se vê na próxima aula. Um abraço.